Fala, investidor! O tema do vídeo de hoje é dividendos. Você sabia que você pode estar investindo em uma empresa que paga muito dividendo, mas isso está lhe proporcionando um risco muito maior do que o retorno? É sobre isso que nós vamos falar. Então, o problema não é investir em uma empresa que paga dividendos, pessoal. O problema, muitas vezes, está por trás do que está gerando aquele dividendo. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar para vocês que o mais importante a ser analisado não é o dividend yield que está sendo pago, não é o dividendo, o valor nominal que está caindo na sua conta, mas sim o que está por trás da geração desse dividendo, tá? Então, fica conosco até o final do vídeo que você vai aprender muita coisa neste conteúdo. Ah, e um ponto interessante, nosso vídeo está sendo gerado com o apoio da inteligência artificial. Ela vai transmitir exatamente o que nós pensamos em relação ao pensamento de longo prazo. Então, fica conosco até o final e não deixe de se inscrever no canal. Um abraço, vejo vocês no final do vídeo. Olá, quem busca construir uma fonte de renda passiva com ações precisa, antes de mais nada, entender muito bem o que são os dividendos. E por que isso é tão importante? Porque esse caminho, olha, tá cheio de armadilhas. E é por isso que hoje vamos analisar juntos como investir com inteligência, aprendendo a separar o que é uma oportunidade de verdade daquele falso brilho. Sejam bem-vindos ao Dividendos e Ações. A nossa missão aqui é bem clara: fornecer análises objetivas, diretas, para ajudar na tomada das melhores decisões de investimento. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos falar do cenário ideal, as famosas vacas leiteiras. Depois, um ponto de atenção, um alerta importantíssimo sobre os perigos de um dividend yield muito alto. Na sequência, vamos ver como analisar uma empresa de verdade, indo além daquele número que todo mundo olha. Aí vamos passar por alguns setores e exemplos práticos, e no final a gente fecha com a mentalidade que todo investidor precisa ter para ter sucesso no longo prazo. Ok, então vamos começar pelo primeiro ponto. O que todo investidor que foca em dividendos realmente busca? A resposta é simples: empresas que são verdadeiras máquinas de gerar caixa. No mercado, a gente tem um apelido para elas: são as vacas leiteiras. E olha, esse termo, vaca leiteira, não veio do nada. Ele vem de uma ferramenta de gestão, a matriz BCG, e foi adaptado para o nosso mundo, o mercado financeiro. E a verdade é que ele descreve essas empresas com perfeição. Pensa só, são companhias já consolidadas, líderes nos seus setores, que geram tanto, mas tanto caixa que o que elas fazem? Distribuem uma parte generosa e consistente para os seus acionistas. Mas o que define uma empresa assim? Geralmente elas atuam em mercados que já não crescem de forma explosiva, sabe? São mercados maduros. Como elas já têm uma fatia de mercado enorme, a gestão toma uma decisão muito lógica. Em vez de pegar todo o lucro e tentar crescer desesperadamente, eles priorizam remunerar quem investe na empresa, ou seja, os acionistas. E qual a consequência disso? Um risco que é percebido como bem menor. Agora preste atenção porque isso aqui é interessante. Existe uma base teórica para isso tudo. É a chamada teoria da sinalização. O que ela diz? Basicamente, que o pagamento de dividendos de forma consistente não é por acaso. É um sinal, um recado muito forte que a diretoria da empresa manda para o mercado. É como se eles dissessem: olha, nós confiamos tanto na nossa capacidade de gerar caixa no futuro que podemos nos dar ao luxo de distribuir esse dinheiro agora. Certo. Agora a gente entra talvez na parte mais importante de toda essa nossa conversa. É um alerta. Um alerta sobre uma das armadilhas mais perigosas e, infelizmente, mais comuns para quem investe focado em dividendos. A pergunta é: um dividend yield alto é sempre uma boa notícia? A resposta, sem rodeios, não, de jeito nenhum. E o perigo é que muitos investidores, até os mais experientes, acabam sendo seduzidos por aquele DIY nas alturas. Eles olham e pensam: nossa, achei uma oportunidade de ouro que ninguém mais viu. Pois é o clássico canto da sereia, aquela promessa de um retorno alto, fácil, rápido, mas que na realidade pode estar escondendo problemas bem graves na saúde financeira da empresa. O que parece ser uma barganha, na verdade, pode acabar virando uma tremenda dor de cabeça lá na frente. Então, a pergunta-chave é: de onde está vindo esse dinheiro todo? Esse dividendo tão alto?
Será que veio de um lucro que não vai se repetir? Tipo, a venda de um ativo importante? Ou quem sabe a empresa está simplesmente queimando o caixa que guardou no passado? E tem o pior cenário. Às vezes, o dividend yield está alto simplesmente porque o preço da ação desabou, o que é um sinal de alerta gigantesco. Em casos extremos, a empresa até faz dívida para pagar dividendo. Um absurdo. E para isso não ficar só na teoria, temos aqui um exemplo muito conhecido, o caso da Oi. Durante anos, a empresa pagou dividendos bem altos, mesmo com resultados ruins, prejuízos. Ela chegou a um ponto extremo, pegar dinheiro emprestado, fazer dívida só para poder pagar os acionistas. Uma situação completamente insustentável que, como sabemos, acabou numa crise financeira seríssima. Fica a lição: o dividendo tem que ser consequência do lucro, e nunca ao contrário. Ok, já vimos o problema, a armadilha. Então vamos para a solução. Como é que se faz uma análise de verdade, uma análise robusta para não cair nesse tipo de cilada? O segredo é um só: ir muito além do dividend yield. Aqui eu trago um roteiro prático em 4 passos. Primeiro passo: olhe o histórico. A empresa paga dividendos com consistência há anos? Segundo, calcule o payout, ou seja, qual porcentagem do lucro ela está distribuindo. Se esse número estiver acima de 100%, acenda o sinal amarelo. Terceiro passo: investigue de onde vem o dinheiro. Vem da operação do dia a dia ou de algum evento que não vai se repetir? E por último, talvez o mais importante de todos, estude a empresa, estude o setor. É preciso entender os fundamentos do negócio. Essa tabela aqui resume bem o que a gente conversou. Pense no dividend yield como a porta de entrada da sua análise, só o começo. O payout tem que ser sustentável. O histórico precisa mostrar consistência, previsibilidade. E a geração de caixa, claro, tem que vir do negócio principal da empresa. É a combinação de tudo isso que vai indicar se um dividendo é saudável ou não. Muito bem. Agora que a gente já sabe o que procurar e como fazer a análise, a próxima pergunta é: onde é que a gente costuma encontrar essas oportunidades? Existem alguns setores que historicamente são conhecidos por serem mais resilientes, mais previsíveis. E isso, claro, acaba favorecendo a distribuição de dividendos. A gente está falando aqui de setores como energia elétrica, saneamento, seguradoras, os grandes bancos e telecomunicações. Pense bem, são serviços essenciais, com uma demanda que não varia muito. Isso gera um fluxo de caixa muito mais estável. E para ilustrar, olhem só esse exemplo prático tirado de um relatório da XP. Eles analisaram o setor elétrico e de saneamento e montaram um verdadeiro pódio dos dividendos. A Copel ficou em primeiro lugar, com a medalha de ouro, por ter uma política de distribuição muito clara e foco no seu negócio principal. A prata foi para a Engie, com suas receitas previsíveis e um histórico de sempre pagar mais que o mínimo. E a AES Brasil ficou com o bronze pelo seu potencial de crescer na geração de caixa. Percebem? A análise é muito mais profunda do que olhar um número isolado. Bom, estamos caminhando para o final da nossa análise de hoje. Então, vamos juntar as peças e consolidar as principais lições para que essa jornada de investimento em dividendos seja, acima de tudo, sólida e consciente. Se tem uma única mensagem, uma ideia central para guardar de tudo que a gente viu aqui, é esta: o dividend yield é um ponto de partida, ele não é o ponto de chegada. Ele serve como um primeiro filtro para a gente encontrar empresas interessantes, mas a decisão final de investir, essa nunca pode ser baseada só nele. A análise de verdade começa depois de olhar o DIIDS. E para fechar, uma informação importante para ficar no radar. Existe uma previsão de que, a partir de 2026, dividendos acima de R$50 mil por mês, vindos de uma única empresa, passem a ser taxados em 10% na fonte. É algo para a gente ficar de olho, para acompanhar, principalmente quem tem posições mais concentradas em uma única ação. No fim das contas, o caminho para o sucesso no longo prazo é um só: conhecimento. É preciso estudar, analisar os fundamentos e, principalmente, investir com consciência. Esses são os pilares. Se essa nossa conversa de hoje agregou valor, fez sentido para a sua jornada, considere se inscrever aqui no canal Dividendos e Ações para continuar recebendo mais conteúdo como este. Um abraço e até a próxima!